Olá, gente criativa, tudo bem? Que tal você aprender hoje algumas técnicas diferentes em um único conjunto de acessórios em cerâmica plástica? Esse par de brincos casulo, que é um modelo que eu adoro, pesa apenas 10 gramas. Esse par de brinquinhos fininhos, que pesa apenas 3 gramas. E esse bracelete com acabamento em escamas e um fecho com elástico, que vai ficar super econômico e muito lindo aí para os seus trabalhos em cerâmica plástica. Vamos lá? Para fazer o nosso bracelete com a textura escama de cobra ou pele de cobra, eu fiz aqui um tapetinho com uma mistura de massas no tom verde, o laranja e um pouco de preto para escurecer essa parte aqui do preto, e passei no cilindro, fui mesclando até criar um padrão de cores que me agradasse e que fosse semelhante a, por exemplo, um tom esverdeado que pudesse ser comparado a uma pele de cobra de verdade, tá? Para fazer a textura, o padrãozinho da pele de cobra, a gente vai usar um tubinho ou um canudinho de refrigerante. Esse daqui é aquele canudo sustentável, ecologicamente correto. E aí ele vem com uma escovinha assim, ó, que a gente coloca para limpar o canudinho depois que usa, né, que toma o suco, qualquer coisa que seja, e aqui dá para lavar. Então, eu vou usar esse canudinho para fazer o padrão de escamas de pele de cobra na nossa peça, tá bom? Antes disso, eu quero dar um efeito aqui, porque a nossa cobra vai ser um pouco exibida. Então, ela vai ter um efeito de purpurina na cor bronze, tá bom? Como que nós fazemos? Jogo aqui aleatoriamente sobre a minha peça a purpurina. Vou até bater aqui com o canudinho para sair com mais facilidade. Mais um pouquinho, porque a nossa cobrinha é bem exibida. E agora eu vou passar no cilindro mais uma vez para fixar esse pigmento. Eu também poderia passar com o dedo, mas aí vai ficar um pouco marcado, tá? Então, passando no cilindro ou passando o rolinho por cima, ok? Tanto o cilindro elétrico como o cilindro manual, você vai obter um efeito muito aproximado, quase que a mesma coisa, tá bom? Aqui já está. Podem ver que ela deu uma esticadinha, aumentou um pouquinho a nossa massa, porque eu acabei tendo que reduzir um pouquinho, né, a saída do nosso cilindro para que o pigmento da purpurina ficasse bem aderido à massinha. Agora, com o canudinho, pode ser assim de metal, pode ser um canudinho de refrigerante de plástico normal, não tem problema, pode ser a pontinha da tampinha de uma caneta, tá ok? A gente vai fazer esse processo. Escolhemos uma área onde nós queremos aplicar o efeito, não precisa ser na peça inteira, inclusive a área que você escolher, ela não precisa ser toda preenchida, você pode fazer só um efeito. Outra coisa importante, se você já tem aí o seu moldezinho para o bracelete, é bom que você já determine mais ou menos aí a área onde vai ser feito o corte, né, para que o seu efeito ele entre dentro dessa área. Eu vou determinar aqui, ó, um cortezinho mais ou menos aqui. Eu sempre faço um pouquinho maior, porque essa medida aqui é muito pequena, ok? Eu sei que eu posso trabalhar aqui dentro dessa delimitação. Então, com o canudinho, vamos fazer o efeito de pele de cobra. Nós vamos empurrando para cima para levantar um pouquinho da massa. E sempre fazendo uma pertinho da outra. Lembra de intercalar uma com a outra para não ficarem todas em cima iguaizinhas, para dar realmente o efeito de escamas, ok? É super simples, gente, é bem gostoso de fazer. Só tem que ter um pouquinho de atenção para não perfurar com muita força, para você não vazar a massa, se a sua massa ficou muito fininha, tá bom? E o efeito fica lindíssimo. Além do que é uma peça sustentável, né, gente? Vamos deixar as cobrinhas viverem felizes lá no mundinho delas. E vamos usar só a padronagem como inspiração. A minha delimitação é essa. Eu vou fazer essa parte aqui, ó. Veja que é rápido, sempre levantando.
Você sempre que você for aplicar um efeito, tem que se lembrar do bracelete que você vai usar aqui e aqui mais ou menos um fecho, ok? Então tem que respeitar esse espaço. E não precisa ser também acompanhando uma linha reta. A gente tem que pensar que na natureza, os padrões, as escalas de formas, elas são muitas vezes diferentes, né? A gente nunca vai ter uma zebra com os risquinhos, as listras dela igual a de uma outra zebra. Eu estava devendo esse tutorial aqui há alguns dias, peço desculpa pela demora, tá, gente? E assim por diante, você vai aplicar na sua peça onde você achar que vai ficar bonito. Olha como esse efeito fica interessante. Eu chamo de pele de cobra, mas também dá para chamar apenas de escamas, né? Peixinho também tem essa escama assim, alguns peixinhos, então a cor é que vai determinar o tipo do seu bichinho. Olha o efeito da purpurina na peça. Bom, gente, eu vou parando por aqui para ela não ficar muito cheia de textura. Esse aqui, então, é o nosso bracelete já estendido, decorado com a textura de escamas que eu coloquei aqui usando o nosso caninho e que você também pode usar aí um canudo de bebida, de plástico, sem problema, uma tampinha de caneta, como eu comentei, tá ok? Então vamos fazer o nosso corte agora do bracelete. Eu já havia determinado aqui um limite para ambos os lados e com a nossa lâmina eu vou fazer o corte. A lâmina ajuda bastante porque ela é precisa e rápida. Ok. Daqui dessa outra parte a gente pode fazer um brinco, uma outra peça para combinar com o bracelete. E aqui. Para fazer a parte de recorte em cima e embaixo, eu vou usar o nosso bisturi, fazer uma leve curva aqui. Assim, um corte mais orgânico e embaixo também. A gente recolhe as sobrinhas que depois nós podemos aplicar em outra peça. Para usar esse restinho de massa e fazer uma peça combinando com esse bracelete, eu vou fazer um par de brincos. Eu peguei o resto da massa que sobrou, os recortes, passei no cilindro com mais um pouquinho de pigmento, de purpurina. Eu vou separar essa massa aqui em duas partes. Uma parte eu vou escolher para que seja a parte de trás do brinco, o fundo, que vai ser essa aqui que está mais lisa. E aí, para fazer o gancho desse brinco, eu já vou deixar embutido esse aqui, que é o palitinho, o alfinete com cabeça redonda, que vai ficar dentro da massa. Por ele ter essa bolinha aqui na ponta, ele vai ficar bem preso e não vai correr o risco de sair depois, ok? Então eu vou posicionar já aqui. E ele vai ser o gancho do nosso brinco depois. Mais ou menos aqui. E com a outra massa que eu escolhi para fazer a parte da frente do brinco, eu vou sobrepor. Para isso, é legal a gente aplicar um pouquinho de gel de cerâmica plástica. Tá? Esse aqui é o da PV Clay, que é da mesma marca da cerâmica plástica que eu trabalho. A gente usa um pincel aqui para facilitar a aplicação e cobrimos então essa outra parte aqui com a massinha. Agora é só apertar um pouquinho com o rolinho ou com a sua chapinha de acrílico com a ajuda de um pedacinho de papel. Para que fique bem preso, ok, gente? E bem unidas as duas massas.
E aí é só entrar com o nosso cortador. Primeiro eu vou marcar aqui. E cortar. Obviamente, onde tem o nosso alfinete, ele não vai marcar. Então, a gente vai terminar esse recorte aqui com o bisturi. E aqui da mesma forma. Super fácil de fazer esse brinco, né? Fácil, prático, não vai ter problema depois de escapar o pininho também, porque ele vai estar preso ali. Eu misturei a massa, gente, novamente, passei esse restinho de massa aqui no meu cilindro, porque eu comecei a fazer de um jeito, daí eu não gostei. E aí eu peguei a massinha, coloquei mais um pouquinho de pigmento, passei no cilindro de novo para fazer dessa forma aqui, que eu achei que ia ficar mais legal. Tá bom? O trabalho manual é assim, a gente tem as idas e voltas. E agora vou fazer a nossa escama de cobra ou escaminha de peixe aqui para acompanhar o padrão do nosso bracelete, ok? Pra dar aquele charme. Ela tá dando uma levantadinha aqui por conta do pigmento da purpurina. Eu já vou aplicar um pouquinho mais de gel e vai resolver esse problema. Gel. O gel é como se fosse uma cola para cerâmica plástica, porque é a própria cerâmica plástica líquida. Na hora que ele entra no forno, ele vai aderir como se fosse uma massinha mesmo, aderindo ali ao nosso trabalho. Depois que for ao forno, que estiver curada, bonitinha, a gente faz a dobra desse alfinete para que ele passe na orelha e fique bonitinho o nosso brinco, tá ok? Com o restinho de massa que sobrou ali do recorte do nosso brinco, eu vou aproveitar para fazer um brinco, outro par de brinco estilo casulo. Então eu separei ela em duas, vou fazer aqui 2 tubinhos, dar uma enroladinha. Cuidando para não mesclar muito, para não perder o padrão das cores do conjunto dele, tá ok? Sabe casulo de borboleta? Eu acho tão lindo. Tem uma espécie que esses tempos apareceu na minha casa, um casulo, que ela tinha assim, bem na pontinha assim, parecia uma pedrinha cravada, brilhante. Gente, que coisa mais linda aquilo. E aí eu fui acompanhando por vários dias e não consegui ver que tipo de borboleta era, mas eu achei muito linda. O casulo, pelo menos, era lindíssimo, era verde e tinha esse brilho na ponta. Coisa mais linda, Deus é perfeito, né? Ó, esse aqui tá um pouquinho maior, então eu vou tirar uma pontinha daqui. Ficou bem mais parecido. Agora, para trabalhar com o palito para fazer o gancho, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou usar os ganchinhos mesmo, tá? Mas eu vou cortar essa pontinha aqui da bolinha, de um e do outro. Eu vou dobrar um pouquinho, assim. Vou enroscar. Primeiro, a gente coloca assim e vai fazendo com que ele gire dentro da massa para ficar preso. É o mesmo conceito de usar naquele brinco que nós fizemos com a bolinha, só que daí aqui ele vai ficar presinho também e não vai sair mais. Tá bem? Tá aqui o nosso brinco super estiloso. Também vai para cura e depois que tiver todo durinho, a gente vai fazer o gancho. E com esse aqui da mesma forma. Nós vamos enfiar ele aqui na massa. Eu gosto de usar o alicate que dá mais segurança. E prender. Não vai ter como ele escapar daqui depois que estiver curado, né, gente? Esse aqui, ó, a gente vai fazendo um giro e ele vai prendendo na massa e vai ficando aqui, bem juntinho aqui do nosso alfinete.
que dá para fazer também é aplicar um pouquinho de textura de escama aqui, ó. Um casulo com escamas. Vai entender, né, Patrícia? Mas tudo bem. Vamos fazer na parte de baixo, porque a gente gosta de umas coisinhas diferentes, né? Pronto. E agora, ele vai para a cura. Depois eu vou mostrar para vocês como ficou, ok? O acabamento desses brincos é muito simples e muito fácil de fazer, ok? Você vai ter a opção, inclusive, de usar uma tarraxa ou não. Eu, particularmente, gosto bastante de usar as tarraxas de silicone, mas também você pode usar uma tarraxa de metal, ok? Então, para fazer o acabamento, a gente vai medir aqui mais ou menos um dedinho e vamos fazer uma curva, que é a curvinha que o nosso brinco vai passar na orelha. Depois eu dou mais uma entortadinha aqui para dar um charme, olha só. Super simples, gente, super fácil de fazer, tá? Já estamos aqui com os nossos brinquinhos prontos. E aí eu vou mostrar pra vocês um acabamento super legal para você usar os braceletes. E eu vou mostrar pra vocês um acabamento muito legal para você usar no bracelete. Esse acabamento, ele é também, além de super interessante, ele é super econômico. Você vai gastar muito pouco para fazer, se não tiver condições de comprar ou se não tiver como comprar aquele fecho que eu uso, que é o fecho magnético, que eu gosto de aplicar nos braceletes, você vai poder usar essa opção que vai ficar super bonito também na sua peça, tá ok? Vamos lá? Agora eu vou mostrar para você como fazer um fecho super lindo para sua peça, para dar o acabamento do seu bracelete, sem necessariamente você usar os fechos magnéticos, tá ok? É uma opção muito mais barata, bem em conta e que você vai poder encontrar à disposição aí no bazar da sua cidade com facilidade. São os fechos com elástico, olha só. Esses são elásticos simples de costura, você encontra, pelo menos aqui eu encontrei no dourado, no branco, no prata, que é do mesmo acabamento do dourado, e o preto, que é o que eu vou usar para essa nossa peça. Para a gente começar, primeiro vamos fazer um furo aqui no nosso bracelete para poder passar o nosso elástico e o botão que vai enroscar nesse elástico, que eu fiz também com o restinho da massa. Primeiro a gente vai marcar aqui com uma caneta ou com um lápis, exatamente onde nós queremos fazer os furinhos, por onde vai passar o elástico. Então eu vou marcar aqui com um lápis, mais ou menos aqui e aqui. Na outra peça eu vou medir essa distância. Para marcar o outro lado, eu vou medir essa distância e transferir para cá. Aqui a gente tem 4,2, então vou puxar esse 4,2 para cá também. Aqui. E depois nós temos entre os furinhos aqui 2,5. Aí eu coloco 2,5 aqui, para dar certinho do outro lado. Marcadinho, agora nós vamos furar. É como eu sempre digo, gente, eu uso essa furadeirinha pela praticidade, tá? Se você não tiver a furadeirinha, você pode usar, na verdade, o seu estilete, ok? Eu vou começar com o estilete para você ver como é possível fazer. A gente coloca ele de pé e vai girando. Ó, se ele saiu do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Tem que ser no tamanho da espessura do nosso cordão.
também fica um furinho perfeito, tá ok? Eu fiz assim para mostrar para vocês que é possível, porque a minha ideia aqui é mostrar todas as possibilidades, para você não dizer, ah, Paty, eu não posso fazer porque eu não tenho uma furadeirinha manual, uma mini retífica. Eu sempre gosto de deixar uma segunda opção para você ver que é possível fazer sim aí na sua casa sem dificuldade, tá ok? Agora eu vou fazer o furinho com a furadeirinha, que é bem rapidinho, olha só. Trabalhar com a cerâmica plástica é muito versátil, né? A gente tem muitas opções aí de substituição de ferramentas, né, de acabamentos, que vão dar muito charme no resultado final das nossas peças, sem perder a qualidade. Tá furadinho já aqui o nosso bracelete, é só passar o nosso cordão no botão que eu já vou mostrar para vocês. Eu fiz um botãozinho com o restinho da massa, olha só, esse aqui é o formato dele, tá? É um pouquinho achatado. Eu fiz um botãozinho para fazer o fecho do nosso bracelete, para fazer o acabamento de uma forma mais econômica, que você pode fazer com facilidade aí. Ele é um botãozinho compridinho, ó, tá ok? Com os restinhos aqui da massa e também coloquei o detalhezinho das escamas. Agora eu vou fazer um furinho nesse botãozinho para a gente poder seguir com o processo de acabamento. Fazer um furinho aqui no meio dele. Nessas horas, a furadeira ajuda bastante, gente. Se você não tiver uma furadeirinha manual, uma mini retífica como essa para fazer o furo, eu recomendo que você faça o furinho dessa pecinha antes. Porque se você for usar um bisturi, como ele é mais gordinho aqui, ó, o bisturi vai entrar e vai fazer um furo muito grande por conta da largura aqui do biquinho. Tá? Apesar de esse daqui ser o número 11, um dos mais fininhos, ok? Então, imagina só, ele vai entrando, ele vai abrir um furo muito grande, tá? Então, aí eu recomendo que você faça um furinho antes com o palito e leve para fazer a cura no forno, ok? A mini retífica, ela ajuda bastante para fazer esses furinhos, para fazer um polimento na pontinha de um fio de aço, assim, tá ok? Mas para fazer realmente o polimento, para dar o brilho na massa de cerâmica plástica, essa minha retífica aqui, ela não é potente o suficiente, tá, gente? Tô namorando uma Dremel, que é uma mini retífica um pouco mais carinha, né? Tem um preço um pouquinho mais salgado, mas ela dá um efeito fantástico de polimento, como se nós tivéssemos feito a aplicação do gloss, tá? Só que sem precisar colocar o gloss, ok? Quem sabe nos próximos tutoriais a gente já vai estar com uma mini retífica nova. Agora, vamos para o procedimento de colocar o fecho. Primeiro, nós vamos precisar de 12 centímetros desse elástico aqui de costura, tá ok? Vamos medir aqui para cortar. Bom, agora com o nosso elástico, eu vou passar ele por dentro dos furinhos do bracelete, primeiro, entrando aqui e saindo aqui para dentro novamente, tá ok? Se você tiver dificuldade para trabalhar com um fio de 12 centímetros, você pode cortar maior e depois você recorta na finalização, tá? Passa aqui de novo e volta aqui, ok? Para facilitar a passagem pelo buraquinho do botão, eu vou pingar uma gotinha aqui de super cola, a que você preferir. Eu uso essa aqui da Tec Bond, que é a Tec Couro, e vou unir aqui as duas pontinhas do nosso elástico para que elas fiquem grudadinhas e durinhas, né? Fáceis de passar. Dá uma apertadinha rapidinho assim com o alicate, para que elas fiquem bem durinhas, bem juntinhas. Às vezes o esmalte também ajuda, tá, gente? Mas ele não é tão forte como essa cola, ou qualquer cola super, né? Super cola. Tá? Já ficou durinho, vai ficar mais fácil para passar o botãozinho agora.
Empurra com um alfinete ou com a ajuda de um boleador. E agora a gente vai definir até onde esse bracelete vai abrir. Então, se aqui for suficiente, a gente pode deixar esse espaço de elástico aqui dentro. Se não, você pode apertar mais, ok? Lembrando que depois que você fizer o nozinho ali, ele não vai ter mais como você ajustar. Então, tem que prestar bastante atenção aqui no quanto você vai deixar de limite de elasticidade. Essa aqui é uma das formas de aplicar esse botão, tá, gente? Você pode fazer também com o elástico embutido aqui dentro da sua pecinha. Eu vou deixar assim para que ele abra dessa forma. Aqui vou fazer o nozinho. E mais um para garantir que não vai escapar. Depois que você passou o fio, você tem duas opções para deixar o seu botão aqui, para utilizar o seu botão. Uma é você fazer o nó já imediatamente aqui e deixar o limite aqui já definido. Então, você vai puxar o botão, vai definir aqui a elasticidade e vai fazer o nó aqui. A segunda é você fazer um nó mais para cima e esse botão, ele transpassar depois aqui, ó, na hora de fechar, entendeu? Ele vai passar na argolinha do lado de cá. Então, eu vou fazer as duas opções para você ver. Fazer aqui, ele vai transpassar aqui primeiro, que não vou precisar cortar muito o fio. Fazer um nó fraquinho, porque ele é meio difícil de soltar depois. Então, essa opção aqui, depois você corta aqui, faz o acabamento, tá? Ela é para você fechar dessa forma, o bracelete. Tá ok? E a outra opção, você não passa pelo cordãozinho, ele só vai ficar aqui enfeitando e prendendo o elástico. Daí aqui você vai deixar a elasticidade como você preferir, que seria já um nozinho aqui, tá? Então, nós tiramos aqui e fazemos um nó aqui, ok? Ele não vai passar por baixo desse elástico aqui para fechar, ele só vai ficar enfeitando e prendendo o elástico na peça, tá bom? Eu vou fazer o modelo que passa do outro lado, que eu acho que fica mais bonito. Então, eu vou deixar uma folga maior de elástico para que ele possa entrar ali dentro. Mais ou menos assim. Isso. E aqui eu vou dar um nó para prender, então. Pronto, vamos cortar essa parte aqui. E para deixar esse acabamento aqui bem bonitinho, já que ele fica exposto, nós aplicamos um pinguinho de cola, super bonder, o que você tiver. Eu uso essa aqui, a Tec Bond, tá? Quando você coloca ela sobre o fio, ela chega até a sair o meu forno. Quando você coloca sobre o fio, ela até chega a sair uma fumacinha, tá? Porque ela esquenta, né? Fica um pouquinho rústico, né? É bem uma peça bem artesanal mesmo. Depois é só encaixar do outro lado. E aí ele vai ficar aqui, ó, no meio, prendendo o seu bracelete. Uma forma de você fazer um fecho econômico, bonito e diferente, tá ok? Aí o nosso bracelete escama, os brinquinhos da coleção dele. Esse aqui ficou bem diferente. Esse aqui é o brinco que eu adoro, esse modelo que é o casulo, e esse aqui, ganchinho na gotinha. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se tiverem dúvidas ou curiosidade a respeito de qualquer informação sobre esses materiais, é só deixar aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou responder para vocês assim que possível, tá bom? Aproveito para te pedir para curtir esse vídeo, para compartilhar com outras pessoas que talvez venham a gostar de trabalhar com a cerâmica plástica, se inscrever nos meus canais, nas redes sociais, para você continuar acompanhando as minhas novidades e as peças que eu faço com muito carinho para ensinar vocês. Um grande beijo e até a próxima!